Olá, meus amores, eu sou Magda Silva. Olá, meninas, eu sou Cássia Pinheiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as conquistas femininas com a doutora Maí e a doutora Jaqueline. Então, seguindo aqui nessa linha do tempo, a lei do divórcio é aprovada. Estamos aqui, né? Casamento. Vem a lei do divórcio. Falei um pouquinho antes sobre isso, né? Sobre a minha mãe ter escolhido viver a vida dela sem o meu pai, ter escolhido ir trabalhar e sustentar as duas filhas dela. 77, né? Um pouquinho antes da minha irmã nascer, né? Minha irmã é de 86. Vamos dizer, 10 anos antes, foi que a lei do divórcio foi aprovada. Minha mãe nessa época já conheceu meu pai, já estava namorando. Então nessa época que começou essa aprovação. E aí eu sempre penso isso, a lei foi aprovada não significa que a lei está em execução, né? Porque tem duas coisas muito diferentes ali. A aprovação da lei e essa lei começar a ser exercida, as pessoas conseguirem ir ali, acessar aquela lei e falar conquistei a partir dessa lei, são duas coisas muito diferentes. Antes essa lei era chamada de separação. Então, antigamente, nós, mulheres, tinha aquela lei separada. Então, você tinha esse estigma de que mulher separada, mulher largada. Né? Mais então, um preconceito que a mulher passou. Mais um preconceito. Como se fosse uma vergonha, né? Isso aí. Não, mas na época era uma vergonha, uma mulher separada, a mulher era uma vergonha. Não se mistura com fulano, não, porque ela é mulher separada. É mulher largada. Isso saía da boca de quê? A própria mulher contava a própria mulher. Isso sempre saía da boca, né, de outra mulher. E não brinca com os filhos de fulana não, porque os filhos de fulana é separada. E às vezes olhava para a vida dessa pessoa que era casada e era uma coisa horrível. De repente apanhava, Exatamente. não podia fazer nada, mas para a sociedade ela era casada. Não sou feliz, mas tenho marido. Isso! Desse jeito. Tem noção? É. Que isso? A gente está falando daquela época, como a Cássia falou em uma outra conquista, ainda acontece. Né? A gente está falando daquela época que, no caso, ainda, se a gente olhar para o lado, assim, ainda tem os casos, né? De quem não é feliz, não está satisfeita com o marido, mas pelo menos sou casada. Pelo menos, que aí tem o pelo menos. E tem alguns casos de hoje que eu acho que é muito mais dependência emocional daquele homem, entendeu? Lá atrás, eu realmente acho que era o momento. Não em todos os casos, mas em alguns casos era o momento. De achar que seria uma vergonha para a família, que não vou conseguir casar de novo, a dependência financeira. Hoje em dia, eu realmente acho que a dependência emocional que a mulher tem para aquele homem conta muito. Porque às vezes ela não tem nada disso, hoje em dia não tem, se separou, não tem mais essa coisa da vergonha. Às vezes a mulher trabalha e ela tem o próprio dinheiro, e mesmo assim ela não larga. Muitas mulheres também não têm essa consciência. Infelizmente hoje são poucas existe, né, as mulheres que têm essa consciência. Porque também os homens jogam muito com o emocional dela. Sim. O assédio, né? Sim. Então a gente também não pode esquecer esse lado. Sim, exatamente. 1977, né, gente? A gente está falando de 1977. pouquíssimo tempo atrás. Em 1979, as mulheres garantem o direito à prática do futebol. Gente, não tem nada mais machista do que isso aqui. Tem, não sei. Sinceramente, nem sei expressar. A mulher não tinha direito a praticar futebol. Salvo engano, isso era na era Vargas, Getúlio Vargas, que colocava, né? Na época que a mulher ela não era feita para isso. Isso né? mesmo. O pé feminino não era feito para colocar uma chuteira. Foi exato, é assim a manchete do jornal. Até hoje, né? se você for olhar por um esporte, né, futebol masculino e feminino, Cadê os uma patrocínios? diferença gritante. Né? Mas até hoje em dia essas mulheres passam. Exatamente por hoje. isso, Quando a em gente dia. pensa na Copa do Mundo, que é o maior evento de futebol que envolve o mundo inteiro, muitas nações se encontram nesse evento. Ano passado foi a primeira vez que no Brasil esse evento feminino foi televisionado com uma TV aberta. Foi a primeira vez, gente.
Nós estamos em 2023. 2022 foi a primeira vez que um evento feminino de futebol, um evento mundial que reúne nações, foi transmitido em uma TV aberta. É algo assim absurdo. É algo absurdo. As jogadoras reivindicam isso, até a jogadora Marta também reivindicou em questão salarial, né? A diferença de salário também de uma jogadora para um jogador também é muito grande. Então isso é uma luta que até hoje é uma luta, é um pouquinho continua. cruel. Não sei se vocês acompanham, eu gosto muito de futebol, eu amo futebol, costumo até falar que mais um minutinho, eu não sou nada disso aqui, somente desconstrução total. Eu adoro futebol, adoro esporte. O futebol, a nível mundial, é o mais reconhecido, mais que o basquete, mais que o voleibol. Então você percebe que no mundo dos esportes, no mundo do futebol, as mulheres em si, elas sofrem muito. Não sei se vocês viram as mulheres de bandeirinhas, né? O assédio que elas sofrem, elas são agredidas, né? É uma situação absurda que hoje a gente não pode mais permitir isso, né? E eu acho isso que entra outra mulher, que quando vê uma situação dessa, em denunciar também. Não está sendo comigo, mas está sendo com ela. Isso é uma falta de respeito com aquela menina. É uma falta de respeito. Eu vi uma vez também, eu não denunciei uma foto de uma menina que tiraram uma foto. A menina, ela tinha uma questão de elástico, e tiraram uma foto da menina totalmente respeitosa. Então aquilo ali não é para fulano riu, não. É para você denunciar, é para você levantar a mão e falar, não, isso está errado. Uma polêmica que teve também na questão da ginástica. Exato. Que os colãs delas são muito, então a atitude isso. Então elas começaram a fazer um ato todas de shorts, de bermuda, e muitas não foram permitido fazer o exercício porque não estava com roupa adequada. Qual é a roupa adequada para você? É a roupa que te sexualiza? É uma roupa que expõe o seu corpo? Né? Porque é aquilo que leva a audiência para dentro do seu esporte. Aquilo que deixa você ganhar um patrocínio, porque o patrocinador acha que o homem vai ficar parado assistindo. Mais uma vez colocando a mulher como objeto. Exatamente. É algo assim assustador, né, gente? Em 1979 a gente está falando de futebol, mas em 2023, ainda que essa lei tenha aí mais de 30 anos, ainda assim, né, na verdade 60 anos, ainda assim as mulheres passam por essa dificuldade constantemente, né? Em 1985 é criada a primeira delegacia da mulher. Falamos sobre isso demais no último vídeo, né? Sobre o direito da mulher, sobre a ajuda que essa mulher pode ter, sobre onde procurar ajuda, como procurar ajuda, né? E em 1985 foi criada a primeira delegacia da mulher. A minha primeira reflexão sobre isso é: por que a mulher precisa de uma delegacia exclusiva para ela? Acolhimento. Acolhimento, exatamente. O que essa mulher não encontra numa delegacia comum? Justamente o acolhimento, o reconhecimento, o olhar, a situação de vulnerabilidade da qual ela se encontra, né? Infelizmente a gente vê nas televisões, né, no nosso dia a dia, né, doutora, com relação a eu procurei a delegacia, eu não tive meu registro realizado. Quando for assim, procura não foi a nada. OAB, mas veja o fato, não tem nada. Então você tem que ter um olhar. É o que eu sempre falo, o direito é muito lindo. E ele tem que ser realmente feito com aquilo. Que o direito, ele faz, porque todos nós somos iguais, mas ele também faz o quê? Né? Que já dizia Rui Barbosa, né? Ele coloca os diferentes, né? Os que são diferentes, você transforma no quê? Naquela essência para ficar igual. Então, se você, vamos supor, a pessoa que tem uma deficiência, ela precisa para ter acesso do quê? Que as calçadas sejam feitas, tenha aquele acesso. Então, o que acontece? Ela vai equilibrar aquela pessoa que não precisa ter aquela passagem de acesso, para ela poder ser igual a mulher. Então, já que ela chegava na delegacia e não tinha esse acesso, não tinha essa visibilidade, foi feito o quê? A delegacia da mulher, para ter aquele cuidado, aquele olhar diferenciado, porque nesse fato a mulher está totalmente desigual com o homem. Exato. Infelizmente, em algumas delegacias da mulher, ela também não tem esse acolhimento. A gente tem visto isso, infelizmente. Quando isso acontecer, procure ir se conhecer, né, algum colega advogado, procure ir acompanhada de um advogado, procure procurar a OAB, né, que temos as comissões que pode te dar um auxílio, justamente para isso. Infelizmente, a gente não temos políticas públicas de educação para essas pessoas se eventuarem, sabe? Então, isso acaba ocorrendo não só para as mulheres, para a classe racial,
a classe LGBTQIA+. Então, Mulheres trans, né? as mulheres Também, trans, que tem que precisam desse cuidado, desse acolhimento. Então, só buscar. Eu trouxe exatamente essas duas perguntas porque a gente escuta, né, muitos comentários machistas e discriminatórios, que é bobeira. Para que uma delegacia para mulher? Por que tem que ter uma delegacia só para mulher? E somente a mulher que necessita dessa delegacia entende essa diferença. Tem a Né? delegacia de idoso, tem a da criança e adolescente, e tem todas as suas separações, e tem da E a mulher. delegacia do trabalho. Exatamente. Exatamente por isso. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que hoje as leis estão sendo modificadas de acordo com a nossa necessidade. Né? E essa lei só está sendo modificada pelas nossas necessidades porque a gente tem gritado por cada necessidade, a gente tem gritado por cada direito, a gente tem feito isso, feito roda de conversa, trazendo assuntos que são pertinentes, que são relevantes, que são fortes, que as pessoas às vezes não gostam de conversar. Não vamos falar sobre isso, não. Isso dá muita briga. É mimimi. Não tudo é tudo eu escuto mimimi. isso também. É a nota musical do mimimi. A Exatamente. pessoa adora falar isso. Exatamente. Então, muitas vezes, quem não passa, quem não precisou, quem não utilizou o serviço não vai entender. Vai achar que besteira, não precisava disso, só entrar em qualquer É delegacia. tão fácil falar besteira. Você já precisou? né? Você É tão já fácil usou? falar que não precisa. Então, né? É muito fácil você falar que não precisa. Você não sabe o que é uma mulher que passa por uma violência. Você não sabe o que é uma mulher que entra num processo de depressão, de não conseguir colocar um lixo no portão, porque tem medo do marido, de repente, está chegando, que fez aquilo ali e ela está envolvida. Entendeu? Então, é o que eu falo, é igual a fome. Como é que você vai falar de uma pessoa com fome se você nunca teve? Entendeu? Então, você tem que ter um mínimo de empatia com aquela pessoa que está passando pelo problema. Acolhimento. Agora vem, assim, uma parte muito difícil, né? Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Isso é fácil, gente? Iguais, doutor Maria, iguais aos homens? Mas está escrito na Constituição uma coisa, né? No dia a dia É outra. Exatamente. é outra. Iguais, quando eu li isso aqui, eu pensei, a Constituição brasileira passa a reconhecer. Reconhecer como se as leis ainda não funcionam em pé de igualdade. Porque é muito contraditório você ler que a Constituição reconhece como igual, mas que após isso aqui, né, a gente vai ver ainda, após isso aqui ainda existem muitas leis que dão direito às mulheres, né? Mas se a Constituição me reconhece como igual, eu não precisava de uma lei para garantir o meu direito, na teoria, porque na prática... Eu tenho uma crítica bem pessoal com relação a isso, porque o que mais existe são leis. O problema não está nas leis, o problema está nos juristas. São as pessoas que não sabem aplicar ou aplicam de acordo com a sua conveniência. Então, a partir do momento que eu faço uma ação ou um processo de reconhecimento, exemplo, facial de uma pessoa por foto, né? Cadê o direito dela? Ela está sendo igual. Qual é a diferença que existe entre um preto e um branco? A gente sabe que existe. Recentemente, né, no dia 6 de janeiro, o presidente Lula sancionou a lei de injúria, equiparando injúria racial a racismo. Isso. Eu ouvi de tanto absurdo, não sei se você chegou a ouvir, em que as pessoas, até os nossos irmãos pretos, falaram o seguinte: nossa, agora eu não vou contratar mais preto, porque qualquer coisa que eu faça vai ser racismo, vai ser injúria. Não. Não é por aí, Não, claro não é que não. desse jeito que as coisas funcionam. Então, assim, para mim, a deficiência está na aplicação das leis. Porque a lei que se aplica a mim, não aplica para o mesmo irmão, o mesmo colega, uma outra pessoa diferente de mim. A lei que se aplica a um preto, a um jovem preto periférico, não se aplica da mesma forma a um jovem branco periférico, sabe? Então, quando você saindo dessa esfera racial que é polêmica, indo para uma esfera familiar, né? Se você conhecer alguém, se você tiver muitos bens, a lei para você vai ser aplicada de forma diferente. Então, o problema está na lei? Não está na lei. A lei é maravilhosa, ela está ali, ela é latente, ela existe. Mas quem está aplicando ela está aplicando contrariamente ao que está escrito.
Porque, infelizmente, Conforme seu entendimento. o direito não é uma ciência exata. Seu entendimento. Eu falo muito isso. 2 mais 2 são 4. Mas a partir do momento que você pega um artigo da Constituição em que, propositalmente, ele te dá brechas, te dá uma interpretação diferente, aí, daí você dá aso à imaginação. Então, cabe a nós, operadores do direito, buscar essa efetividade. É difícil? É. Muito, muito Por difícil. isso você tem que ir sempre na pessoa que te representa. Porque não tem como você procurar aquela pessoa que pensa totalmente diferente, independente de ser na lei. Então você tem que pegar quem representa. Ah, foi alguma coisa, questão de igualdade racial, vai ali, a pessoa, a bandeira da mulher, você porque vai ali e vai até o fim em cima do teu direito. Imagina uma mulher que sofre uma violência vindo a partir de um homem, né? Pode ser contra um casamento ou não, porque às vezes essa violência vem de um chefe, de um patrão, vem de uma outra, né? De um outro momento. Essa mulher sofre uma violência e vai buscar ajuda. Aonde ela vai buscar ajuda? Ah, numa delegacia. E aí ela chega lá nessa delegacia, que não é a delegacia da mulher, é uma delegacia comum, e o homem que está sentado do outro lado tem as mesmas características de quem? Do opressor. O agressor. De quem fez a agressão a essa mulher. Essa mulher, ela já senta em campos para poder fazer a ocorrência dela. Porque aquele homem que está do outro lado já faz ela lembrar aquilo que ela acabou de passar. Muitas vezes essa mulher não vai conseguir registrar. Eu já vi relatos de várias mulheres que chegam à delegacia e saem sem registrar. Porque chegam ali e não conseguem falar, não conseguem expressar, porque o olhar opressor da pessoa que está ali para registrar às vezes é tão forte. Que ela tem que procurar os grupos especializados, conforme eu já repassei, que tem grupos especializados de várias coisas que ela vai procurar. Quer buscar ajuda no E lugar junto certo, com essa né? pessoa na delegacia. Sozinha é difícil. Com certeza. Se é quilombo, como falam, né? Vamos aquilombar e seguir em frente. Existe recurso, existe ajuda, existe pessoas preparadas para isso. Então, eu acho importante deixar isso muito claro. Essa ajuda no lugar certo, nas pessoas certas, né? Busque o conhecimento daquilo ali que você está passando, provavelmente, e infelizmente outras pessoas já passaram. Então, quem pode te ajudar nesse sentido, né? É importante sempre ter esse olhar. Vamos ao avanço, né, gente? Graças Em a Deus que a gente está 2002, até no ar. Estamos avançando na avança. linha do tempo. Em 2002, gente, isso também foi outra coisa que eu e Cássia ficamos debatendo assim durante minutos. Em 2002, a falta de virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Então, até 21 anos atrás, o homem que casasse e fui para a lua de mel com a minha esposa, cheguei lá, descobri que ela não era mais virgem. Não quero mais ser casada com essa mulher. Gente, Não, Que é assim, isso? não temos só essa aberração, temos várias aberrações. Uma delas, né? Uma delas. Mulher tem que ser casta, né? Homem não, homem pode. Um varão, né? O varão pode. Agora, Precisa, tem as necessidades. Tem as necessidades. como se a mulher não tivesse. é algo absurdo. É algo absurdo. É difícil a gente conversar sobre isso sem gerar mais polêmica. Isso era imposto muito também, essa questão da igreja. Entendeu? Porque a igreja e o Estado antigamente andavam juntos. Então tudo era gerado em cima disso. Então foi feito esse costume. Hoje em dia, como por 2002, né? 2002? Então, mas é isso. Então vinha a mulher, tinha véu Rinalda, né? Antigamente, se a mulher tiver o véu Rinalda, nossa, a sociedade caía em cima daquela mulher. Então, Gente, graças a Deus, complicado. isso acabou, não tem mais isso. Conforme você mesmo falou, mas a lei vai se adequando de acordo com a evolução da sociedade. Então, a partir do momento que as leis não se adequam, elas caem em desuso. Então, isso daqui, essa lei de 2002, Não né? tinha mais serventia Não tinha mais serventia nenhuma, mas a gente não encontrou um santo para poder tirar. Mas a gente estava ali, ainda constando ali, estava ainda constando. Se algum desequilibrado resolvesse usar, ela existia, gente. Como assim dizer? Em 2002 ninguém usa essa lei. Ninguém usa isso. Não faz sentido. Nos nossos tempos não faz sentido. Porém, se algum desequilibrado resolvesse, casei, descobri, agora ela não presta mais. Eu penso o seguinte, para casar você namorou. Namorou, se relacionou, conheceu.
E você não descobriu nada? Só no dia da lua de mel? Como assim? Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Eu vou ler mais 2 avanços depois de 2006, porque estão muito conectados. Então, de 2006 até 2015, não existia, né, lei contra o feminicídio. Então, em 2015, é aprovada a lei do feminicídio, né, que é a violência que leva a mulher à morte, né. Em 2018, a importunação sexual passou a ser considerada crime. Tanto em 2015 quanto em 2018, eu acho que são 2 leis que vêm muito a partir da Lei Maria da Penha, com esse olhar, né, de como a violência contra a mulher está aumentando, está se tornando algo cada vez mais comum, infelizmente. Não comum que a gente tenha que aceitar, mas que a gente assiste a todo tempo notícias, assiste notícias, assiste reportagens falando de casos como E esse. que eu acho que está muito ligado ao que a gente falou no outro vídeo. As mulheres não estão aceitando mais determinadas isso aí. situações. Então, quando elas falam, quando elas não aceitam, elas acabam sendo agredidas e até muitas vezes mortas, né? Eu acredito que com a evolução da sociedade e com a evolução das leis, as mulheres se sentiram mais fortalecidas para poder reivindicar os direitos delas. Sim. Então, eu acho que é por isso que hoje a gente vê mais ocorrências. Não que no passado não existisse. Sim, mas as mulheres tinham medo. Em decorrência de muita supressão de direitos. Receio, insegurança, falta do direito, né, na parte legal, né, para Falta de poder em proteção. cima, sim. Então, acho que em decorrência disso, hoje as mulheres com mais coragem, mais empoderadas, elas não estão se sujeitando mais a determinados tipos de coisas. Ainda mais nessa questão do feminicídio, né, que passou a ser por homicídio qualificado, né, teve essa parte da lei. E hoje ainda tem, a gente precisa pedir mudanças, porque tem muitas mulheres às vezes que estão tendo a medida, né, considerando a medida protetiva e mesmo assim elas estão perdendo a vida, mesmo com a medida protetiva, mesmo com a tornozeleira, mesmo, então a gente precisa ver estudar isso para poder acabar com essas mortes, porque mesmo assim, tem mulher que procura, a medida protetiva indeferida e mesmo assim não perde a vida. Tem vários casos de meninas trabalhando, tem uma no salão que estava fazendo o cabelo, o cara já chegou atirando, não teve, ela estava com medida protetiva. Então tem que ter outra... Você acha que a medida não é o suficiente? A medida é eficiente. Mas eu queria até trazer essa reflexão, que é uma opinião pessoal minha. Eu acho que os homens, né, ao longo de muitos anos, ter essa sensação de impunidade, eles têm a prática. O que hoje eu acho que é um peso? Esse homem que estava acostumado a ter uma mulher que abaixava a cabeça, que aceitava, que era submissa a ele, esse homem está perdendo o equilíbrio emocional. Esse homem muitas vezes não é um homem ruim pra gente que convive. Às vezes você convive com uma pessoa, você fala, fulano é legal, fulano é gente fina, fulano é prestativo. E esse fulano não tem um equilíbrio emocional para quando aquela mulher que vive com ele fala para ele, não quero mais, não gosto mais de você, arrumei outra pessoa, quero viver outra vida. Aquele fulano se Não transforma. precisa nem falar que arrumou outra pessoa, só o fato Se dela falar que, já... se falar que ela ela já tá morta, né? né? Não pode falar, gente, não pode falar isso Só de falar que não quer mais, né? Isso aí já é o fim. não. Não Eu aceito. acho que o homem não sabe lidar com o não, Rejeição. com a rejeição. E a rejeição se transforma dentro dele um monstro que transforma a vida daquele cara. Às vezes você conhece a pessoa, você fala, que isso? Que pessoa Apesar é essa? do público aqui ser feminino, das meninas que estão assistindo, de repente tem aquele marido parceiro que está assistindo junto com as meninas, mas eu acho também que o homem que vê que ele tem essa situação, o homem que vê que ele tem essa Sente, dificuldade, né? quer mudar, eu não quero ser assim, isso não é legal, mas é uma coisa que vem de dentro muito forte, tem que procurar ajuda também. Tem que procurar ajuda, faz uma terapia, vê o que mexe com ele, dele ser assim. Não é possível. A gente não tem como amar uma pessoa e não se amar, ou então fazer com que a pessoa fique com você por medo de perder. Então, tem que procurar uma ajuda. Tanto a mulher quanto o homem. E esse comprometimento não é só da mulher. Eu acho que o homem tem que ter esse comprometimento. Sim. Ele tem que buscar. Né? Buscar. E o colega, né? Que vê que um colega, de repente, um amigo, tem essa prática, aconselhar, conversar, dar a mão dele, vamos fazer Isso um tá tratamento. agressivo. Isso não é normal. É, por
Por que essa A gente falou que os necessidade? homens são muito mais unidos, mas nesse quesito, né? Eles Eu têm acho que eles vergonha. ainda não Eles têm vergonha. conseguem. Eles têm vergonha de mostrar que para eles isso é fraqueza. É. Para eles isso não é coisa de homem, na cabeça Isso. deles. Então para eles isso é fraqueza. Eu vou me entregar para depois o cara tá ali falando pro pessoal ali da esquina que eu tô isso, que eu tô aquilo. Então o homem também passa por isso. Hoje em dia, gente, as pessoas acham que ir a um psicólogo é maluco. Não é assim, né? Todo mundo precisa viver, ordenar dentro de si os sentimentos, né? E às vezes, O quando homem você estiver fazendo confuso, isso, ele pode ter um relacionamento saudável mais à frente. Tanto para a parte dele como para a parte dela. Sim. Doutora Jaqueline, vou fazer uma pergunta. Foi basicamente o que eu fiz para a doutora Maí. A gente fala muito para a mulher buscar ajuda. Sim. E aí muitas buscam ajuda. Sim. E aí tem a medida protetiva, coloca a tornozeleira. E mesmo assim, muitas são mortas. E aí? Na sua visão, o que você acha que precisa mudar? O que você acha que precisa ser feito? Se no final... Cobrar sempre o possível da sociedade. Políticas públicas, sabe? Porque quem editam as leis? Não são os governantes, né? Não são deputados? Então, é preciso que haja essa cobrança. Porque, infelizmente, culturalmente, o povo brasileiro ele não está preparado para o voto. Não estou menosprezando, nem estou diminuindo. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda vendendo seus votos. Muitas pessoas não sabem quem votou na eleição passada. Então, isso é um reflexo dessa postura. Então, é preciso que você saiba em quem você votou para você cobrar. Cobra. Não é, fulano, eu votei em você. O que você está fazendo por mim, pela sociedade? Então, não basta existir leis, né? Você tem que cobrar para que ela efetivamente se cumpra. Infelizmente, há muito a que se discutir, né? Não é algo que a gente vai conseguir resolver da noite para o dia. Mas eu penso da criação de associações de apoio a mulheres, porque é muito mais fácil você ser ouvido com várias pessoas em sua volta do que você lutar sozinha. Se você chegar para fazer essa cobrança, você de repente não vai ser nem ouvido. Você pode até ser ouvido, mas fulana veio. Mas a partir do momento que você se une, se associa, né, você cobra de pessoas, você chega num efeito cascata, você consegue atingir de uma forma mais ampla. É por isso que eu acho que é muito importante a gente cada vez ter mais essas conversas, esses debates, esses momentos, para que a mulher que passa por algo parecido não deixe essa situação chegar nesse extremo. Né? Não que a mulher permita passar por isso, mas que ela identifique mais rápido e busque ajuda antes. Busca ajuda mais rápido, busca ajuda no começo. Começou algum indício de violência, de agressão, de ameaça. Começou. No vídeo Busca anterior, eu ajuda. dei toda a característica até Sim. para não chegar a esse ponto que nós estamos falando Exatamente. agora. Então, de início, eu dei todo o início da característica para a pessoa identificar isso. A característica e aonde buscar ajuda. Isso. Eu sei do Rio, aqui em Niterói ainda não tive conhecimento, eu não sei se já formaram. Eu sei que no Rio tem casas que foram designadas para acolher essas mulheres vítimas. Aqui em Niterói ainda não vi. Que fica essa em local eles não colocam, né? Já Existe, até mas porque são em existe. locais Existe, não pode falar. que não são divulgados, né, para a segurança dessas mulheres. Eu até comentei isso com a Magna anteriormente. Existe sim. Então tem esses locais que a mulher também pode. Eu já vi tem mulher que tem que sair do estado para o outro, né? Porque o homem parar de ir atrás dela. Cheguei a esse ponto. E aí a gente chega em 2021, onde é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Também é um outro tema muito relevante e importante. A gente já falou sobre a política sobre aqui, isso, né? Sobre o caso que aconteceu. A gente já falou sobre política aqui, então é mais uma lei que vem para dar à mulher voz e direitos em locais onde ela deveria ser respeitada e ainda não está sendo. A mulher tem que ser respeitada em todos os locais, inclusive dentro da sua própria casa. Né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê. E na política é pior ainda. Então eu acredito que seja pelo fato, é uma questão assim pessoal, de termos poucas mulheres se enveredando por esse caminho da política. Ainda é muito pouco, é um percentual muito reduzido. Então eu acredito que em decorrência desse número pequeno, não temos uma proteção ainda eficaz, né? Porque conforme a gente estava conversando, né, em
foi criado um banheiro feminino no Congresso. Então, a partir daí, você começa a cogitar, poxa, se não existe um banheiro, que é o mínimo que se tem que ter, imagine o respeito com relação aos demais outros temas. Tem que ter esse preparo, tem que ter esse lado que represente, né? Você vê até a mulher passar por isso, imagina a mulher negra, né? O peso é 2 vezes maior, né? Nesse sentido, nós que somos da parte da igualdade, de ver isso a todo momento. E é outra coisa que nós temos que bater em políticas públicas e ir atrás de representação. A gente precisa de representação. Isso é muito importante. A gente fez essa linha do tempo para trazer essas experiências, trazer esse bate-papo, na intenção realmente de reconhecer cada uma dessas conquistas, né? Nesse momento, a doutora Maír, quando fez essa linha do tempo para a gente, porque ela fez essa pesquisa, trouxe dados importantes, ela deixou para a gente aqui no final uma pergunta de quais são os nossos próximos passos, né? Como sociedade, para onde estamos caminhando, onde podemos chegar, né? Quais são as próximas conquistas, o que para a gente ainda falta. Como sociedade, eu, Magda, olho e penso, o que para mim, como mulher, ainda precisa ser conquistado, né? E essa é a reflexão que eu acho que é muito importante que a gente tenha, sempre como sociedade se posicionando, sempre como mulheres nos reunindo, debatendo, conversando. Exatamente. Surgindo pautas, né? Porque eu acho que na conversa vão surgir pautas. E nessas pautas vão fazer o quê? Nós, tendo uma mulher que represente, você vai juntar as pautas do que é essencial naquele grupo de mulheres que conversamos e levar a pauta para votação. Porque aqui o poder emana do povo. Verdade, Né? verdade. O poder emana das mulheres. Exatamente. Sabe? Porque para nós mulheres tem chão e tem caminho. Então, seguimos sempre em frente. É isso. Quais conquistas vocês sentem falta? Eu sinto falta da representatividade. Nós temos que ter quem nos represente. Se você não tiver quem nos represente, quem é que vai lutar pelo que a gente precisa? Então precisamos ter união, pautas de melhoria feminina, pautas de visibilidade, pautas disso tudo para ser conquistado. Você não acha, doutora? Com certeza, apoio, sabe, dar as mãos mesmo, seguir em todos os ramos, né? Sim, Do direito, principalmente, juristas, STF, né? Precisamos ter mulheres nesses locais. Para quê? Para que nossos direitos sejam resguardados. Que ótimo. Eu sei que todas essas conquistas são extremamente importantes, mas tem alguma que vocês falam, nossa, essa daqui foi essencial? Tem alguma dessas conquistas? De tudo que falamos aqui, o direito ao voto. Lógico, com certeza. Perfeito. É. Foi cirúrgica. Eu acho que a partir do momento que a mulher deu esse grito de liberdade, porque o voto é libertador, né? Porque as pessoas não têm, algumas pessoas não têm noção do que significa o simbolismo da votação. Então, eu acredito fielmente que o voto foi um dos maiores direitos conquistados pelas mulheres. Isso, mulheres, olha, o voto é muito importante. Nunca troque seu voto por nada. Pelo contrário, tem que ser cobrado. Cobre. A quem você votou, se está fazendo o que colocou na campanha, o que está fazendo o que colocou na prática. Nunca troque seu voto. Você não sabe da importância que você tem nas suas mãos. Isso aí. Verdade. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Foi ótimo. Nossa, eu ouvi muito, porque foi um grande aprendizado. Muitas coisas eu realmente fiquei muito impactada, porque eu não sabia. E saio desse vídeo aqui com outro pensamento, vocês podem ter certeza disso. Estou impressionada com o conhecimento de vocês são maravilhosas. Que bom que nós temos mulheres como vocês representando a gente. Estou muito feliz e orgulhosa. Espero ser também um dia, talvez já até seja, né? Referência para essas mulheres, assim como hoje vocês são. Com certeza vocês são. Com certeza, não tem nem dúvida disso. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza que a gente ainda vai fazer muitos vídeos, porque são muitos temas, né, que a gente precisa abordar. E é o que a gente conversou aqui hoje, a união das mulheres, a importância. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem deixar algum recado,
Tá bom? Fiquem à vontade. Eu que agradeço o convite e o que eu tenho para falar para você, mulher, você é potência. Acredita em si mesmo. Não permita que ninguém dite o que você deve ser, aonde você deve ir. Você é a senhora da sua vida, das suas atitudes. Você vai ser o que você quiser ser sempre. Você é poder, você é potência. Exatamente, e esse marco todo que estávamos conversando é isso. Entender o passado para compreender o futuro, o seu presente, e valorizar cada conquista dessa. E ver que a gente pode ir além e do além. É isso, gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada vocês. pela parceria. Obrigada por ter acrescentado tanto, né, conhecimento ao longo de todo esse vídeo. Eu quero agradecer você que está assistindo a gente até aqui. Muito obrigada. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo com quem você acha que precisa escutar essa mensagem. Assista 1, 2, 3, 10 vezes, se for possível, para absorver cada vez mais conhecimento que essas mulheres trouxeram pra gente, experiências, histórias, né? Continue seguindo a gente, continue acompanhando o nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, tá bom? Até o próximo vídeo. É isso.